E a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, detalhar mais esse cenário, né, esses dados do IBGE, com o professor Valdinei Costa, que é professor do Departamento de Ciências da Religião da UERN, que vai nos ajudar a entender melhor, então, todos esses números. O professor que vai aparecer aqui para a gente, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. Primeiro, eu queria começar aqui a nossa conversa sobre esses dados, né? O que é que, na opinião do senhor, faz com que o Rio Grande do Norte ainda seja um dos estados mais católicos aqui do nosso país? Bom, bom dia, aí primeiramente, né, Paulo, Hugo, prazer estar falando com vocês, falando com o pessoal aí de casa. Tem uma série de fatores aí para a gente levar em consideração, né, mas basicamente, sempre quando sai uma nova pesquisa do censo, a gente fica nessa expectativa para quem trabalha com os dados de religião, né, como é o meu caso lá no Observatório da UERN. A gente sempre toma o censo meio que como ponto de partida, mais do que de chegada, mas esse caso Nordeste, né, sempre chama a atenção da gente. Assim, ele é como se o Nordeste sempre tivesse meio que 10 anos antes da taxa nacional, sabe? O Nordeste vai marcar agora as taxas que o Brasil teria, pelo menos aproximadamente ali em 2010, né? Então, agora em 2022, o Nordeste meio que alcança um estágio anterior. E isso, assim, se deve muito, pelo menos, tem várias explicações, mas eu acho que a principal que a gente poderia puxar aqui são as taxas de urbanização, né? Então, à medida em que os estados, as regiões vão se urbanizando, aí você tem uma transformação religiosa da população, meio que acompanha isso, e o Rio Grande do Norte, ele tem um pouco dessa característica, né? Assim, de ter uma urbanização um pouco mais recente, então o catolicismo se mantém como uma grande força, pelo menos se resistindo mais aí às transformações religiosas do que a média aí do Brasil, né, digamos assim. No entanto, a gente vê também esse crescimento dos evangélicos, né, em 10 anos, aí, de 15% para 21%, de acordo com o IBGE. Isso também tem a ver, é uma tendência nacional e tem a ver também com esse processo de urbanização. De que forma esses fatores eles estariam atrelados? Existe, de fato, essa relação, então? Existe sim. Por exemplo, uma coisa é a gente comparar a região completa, né? É, você pega o Nordeste, ou então você pega o RN e você compara assim as taxas. Agora, outra coisa é se você começar a separar por urbanização, assim. Então, as taxas, por exemplo, da Natal e da Grande Natal, elas não são tão diferentes assim das capitais, sabe? E aí, até dentro do Nordeste, há muita diferença. Por exemplo, enquanto Natal vai acompanhar mais a tendência nacional, Teresina não, porque Piauí é o estado mais católico do país, né? Ele tem uma característica específica ali. Então, é sempre importante olhar para essas taxas de urbanização. Elas não explicam por si só, mas ajudam a entender. Então, a gente, olhando também para Mossoró, que é outro polo também de urbanização, mais interiorando, por assim dizer, né? Então dá um pouco dessa diferença. E nas outras regiões do estado, se você for trabalhando, é engraçado, assim, eu costumo brincar com os meus alunos na UERN, que o catolicismo parece que tem medo de água, né? Mas não é bem isso, né? Porque quanto mais próximo da praia, né, por assim dizer, mais próximo dessa grande área urbanizada ali da Grande Natal, que acaba favorecendo com que os evangélicos cresçam e com que novas religiões também apareçam, né? É claro que aqui eu estou fazendo assim uma grande caricatura, os meus colegas aí que pesquisam religião gostariam de muito mais detalhamento sobre isso, mas numa explicação geral eu acho que é o que eu poderia pontuar nesse programa aqui para a gente começar a produzir uma ideia do que é que está acontecendo aí no estado. Também há um crescimento no número de espíritas, pessoas que também Uhum. são da religião Umbanda. A gente percebe também um crescimento dos evangélicos entre os jovens. Você acredita que essa questão de não ter tanta intolerância religiosa nessa nova geração acaba influenciando para que elas busquem outras religiões, além dessas mais tradicionais para nós? Tem uma série de fatores envolvidos nisso, né? Mas eu acho que o que eu poderia pontuar é essa questão da idade.
ela é muito importante para a gente que pesquisa religião, sabe? Porque o que acontece? A gente tem uma tendência, pelo menos a gente trabalha com isso, que as pessoas não fiquem mudando tanto de religião, né, ao longo da vida. Então, se você detém a religião de pessoas mais velhas e elas não conseguem transmitir essa religião para a nova geração, você tem aqui uma quebra de cadeia, né? A gente tem uma teoria só sobre isso nas pesquisas de religião, que é sobre essa quebra geracional. Então, quando você olha para os mais jovens, você vê um desenho futuro. Então, o termo técnico que a gente usa para isso é transição religiosa, né? É como se o Brasil estivesse passando por uma grande transição religiosa, em que o catolicismo está deixando de ser a religião dos brasileiros para se tornar a religião da maioria dos brasileiros, por enquanto, né? E o Rio Grande do Norte, mesmo sendo o quinto estado aí mais católico do país, ele acaba experimentando isso. E nesse recorte geracional, a gente pode pensar isso. Eu não sei se exatamente tem a ver com isso, de não ter a intolerância religiosa, pelo contrário, às vezes agrava os conflitos, mesmo entre jovens, né? Então, há que se pensar nisso, mas talvez a grande questão é que os jovens estão descobrindo que não precisam ter a religião dos seus pais, entende? Então tem uma virada assim, geracional. Eu costumo, outro jargão também de sala de aula que eu costumo dizer, é que uma família típica brasileira, ela tem uma avó católica, um filho evangélico e um neto sem religião, né? Ou de alguma tradição específica. Mas se isso é assim nos grandes centros urbanos do Brasil, não seria tão diferente assim no RN, embora o que a gente vem pontuando é isso, né? A velocidade da transição no RN ela é diferente. E tem algumas características peculiares também, a depender da cidade, a depender da região específica que a gente pensar. Professor, mas dá para a gente saber o que é que hoje as igrejas evangélicas elas têm com relação a atrativo, né, que faz com que esse número também cresça?